Olá, estou de volta hoje com mais uma aula, que na verdade é mais uma tentativa de ajudar em relação às dúvidas. Eu notei muitas dúvidas em relação ao ING, sempre pensando que ele somente é usado em tempos verbais. Então hoje nós vamos aprender alguns usos do ING, além, né, da flexão do verbo ali nos tempos verbais. Para começar, eu vou começar com o tempo verbal, né? Então vamos então dar um exemplo de quando ele realmente aparece, porque ele faz parte de um tempo verbal. Eu escolhi o presente contínuo, né? Ou present continuous. Então, let's go. Na verdade, ele vai aparecer na estrutura, não é? Então, a gente tem assim, sujeito, o verbo to be no presente, né? Então, a gente tem am, is ou are, depende do sujeito, mais o verbo com ing. Vamos para alguns exemplos aqui. Então, quando é que nós usamos, né? Eu sempre gosto de focar no uso, né? Não, a gente vê a estrutura, mas vamos entender. Quando que usamos essa estrutura do presente contínuo? E eu vou dar apenas alguns usos principais. Ações que acontecem no momento da fala. Então, sim, aquilo que está acontecendo naquele momento, por mais que não tenha sido iniciado naquele momento. Então, eu até dou esse exemplo, né? Você chega em casa e nota que a sua irmã está dormindo, né? Então, ela está dormindo. She is sleeping. Provavelmente ela já estava dormindo, né, antes de você chegar. E talvez ela continue dormindo mesmo depois que você chegou, né? Então, esse aqui é um exemplo de uma ação que já estava em andamento, que estava acontecendo. Então, ela está dormindo. She is sleeping. Olha aqui, né? O verbo to be, o is, porque é she, né? E o verbo principal com ing, né? Sleeping. Então, dormindo. Aqui nós realmente temos o gerúndio. Outro uso muito comum é para descrever uma situação que está se alterando no momento em que estamos falando. Então, pensa que você saiu de casa, estava um dia lindo, bem ensolarado, mas aí o céu começou a ficar nublado, escuro. Então, o que está acontecendo? Uma mudança naquele momento. Então, esse exemplo aqui, né? The sky is getting cloudy. Né? O céu está ficando nublado. Tá? Então, um exemplo de algo, nossa, você notou, está mudando, está acontecendo agora, não tem problema, a gente usa o simple present, perdão, o present continuous, né, que é o ing. O céu está ficando nublado, is, porque sky, né, a gente considera como um it, né, o pronome it, e o getting, né, ing, ficando nublado. Outro uso muito comum, e esse eu acho bem legal, que é quando você fala uma ação que ela não precisa necessariamente estar acontecendo naquele momento. Eu acho esse uso muito interessante porque, às vezes, um dos equívocos é nós acharmos que sempre, se eu uso, né, o present continuous, é para falar sobre algo que está acontecendo naquele momento. Não necessariamente. Então, é algo que pode estar em andamento dentro da sua rotina, por exemplo. Olha aqui. O seu amigo, né, tem viajado muito ultimamente, mas ele retornou e vocês marcaram para almoçar juntos. Durante o almoço, ele fez o seguinte comentário, né? Eu estou viajando muito esses dias. Essa frase em inglês, I'm traveling a lot these days. I am traveling a lot these days. Ele está viajando naquele momento? Não, vocês estão no restaurante, vocês estão almoçando. Mas aquilo está fazendo parte da rotina dele. Então, olha outro exemplo comigo, né? Eu estou lendo um livro muito interessante. I am reading a very interesting book. I am reading a very interesting book. Eu não estou lendo esse livro agora. Ele está fazendo parte da minha rotina. Agora, né, nesse momento, eu estou gravando essa aula. Ou seja, eu posso usar isso para coisas que não estejam literalmente em andamento naquele momento. Aqui, nós falamos um pouquinho sobre o ing dentro de um tempo verbal, mas ele é muito mais do que apenas, né, fazer parte de tempos verbais em inglês. Então, nós vamos ver algumas exceções quando ele aparece de outras formas. Let's go. Adjetivos. Então, é muito comum adjetivos com ing em inglês. E eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Então, nós temos que ter cuidado para ver o contexto. Qual o contexto que aquela palavra apareceu? Porque ela pode ser um adjetivo. Então, por exemplo, boring é um adjetivo. Interesting é um adjetivo. Disgusting, adjetivo. Né? Encouraging, aqui está como adjetivo. Então, nós temos muitos adjetivos também que usam o sufixo, né, do ing. Então, não só tempo verbal. Vamos para mais um exemplo.
Substantivos de atividades. Esse é interessante, porque às vezes aparece, pode causar um pouquinho de confusão. Então, nós temos aqui várias atividades em inglês, e elas estão com o ing, mas esse ing não é, por exemplo, um gerúndio. Esse é o ponto aqui, que nem sempre o ing necessariamente é gerúndio. Ou seja, go dancing é ir dançar. Go swimming, ir nadar, a atividade, aquela atividade de fazer aquilo, né? Go surfing, go cycling, go fishing, go skiing, go hiking, go jogging. Então, todos aqui são atividades, né? E que utilizam o ing. Mais um exemplo, né? Perdão, aqui era para estar frases com verbos, tá? Mas, ó, verbo que antes tem preposição. Olha só. I'm interested in learning a new language. Eu estou interessada em aprender uma língua nova. Ou seja, esse ing que nós temos aqui no verbo learn, que é o verbo aprender, ele na verdade apareceu por causa dessa preposição, a preposição in, e não por causa de um tempo verbal. Nota que quando a gente, né, faz a tradução, não fica em aprendendo, fica em aprender uma língua nova. Mais um exemplo. I am so sorry for saying that, né? Sinto muito por dizer isso. O ing no verbo por causa aqui da preposição for. Outro exemplo. I fell asleep after watching TV. Eu adormeci, né? Ou eu adormeço depois de assistir TV, tá? Então, fell asleep. Adormeci depois de assistir TV. After é a preposição. Ing, então, no verbo watch. Nesse caso, é o verbo assistir. E por fim, they are good at writing. Olha a preposição at aqui. Eles são bons em escrever. Então, isso aqui é uma regra, né? Então, que depois de uma preposição, o verbo ele vem com esse sufixo, né? No caso, o ing, né? E não necessariamente como gerúndio, né? Pelo menos quando a gente traduz, não é um gerúndio. Eu coloquei aqui um exemplo das principais preposições, só para dar uma olhadinha, né? Então, a gente tem a preposição about, after, at, before, between, by, for, from, in, off, on, out, to, with, without. Então, coloquei aqui as principais preposições e nota que, nesse caso, se a gente colocar um verbo após elas, então esse verbo vai vir com ing. E, por fim, prometo que esse é o último que eu vou trazer hoje, que é entre dois verbos. Então, sim, no inglês, inclusive, eu recebi uma pergunta bem interessante lá no, né, na rede social, no Instagram, sobre isso. Professora, sempre eu preciso colocar a preposição to entre dois verbos? Não necessariamente, tá? E um exemplo é esses verbos aqui. Então, olha essa frase. I enjoy reading. Eu gosto de ler. I love writing. Eu amo escrever. I miss watching TV all day. Eu sinto falta de assistir TV o dia inteiro. Então, a gente tem aqui, ó, verbos e o verbo em seguida com ing e não com a preposição to. Então, nós temos em inglês alguns verbos que permitem isso. Eu vou até abrir aqui um textinho para dar um exemplo. O verbo love, né, que é o verbo amar, ele é um exemplo de verbo que ele permite as duas formas. Então, por exemplo, tanto faz eu falar I love, voltar para colocar o I maiúsculo. I love to go out, que seria eu amo sair, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu amo sair, como eu falar I love going out. Então, ficaria a mesma coisa. Outro verbo que também permite isso, e é um verbo muito comum, é o verbo like. Então, eu posso falar, I like, eu gosto de comer pizza. Vou colocar esse exemplo. I like to eat pizza, tá? Pizza. Ou I like eating pizza. Então, são verbos que permitem tanto que você use a preposição to, ou então que você use, né, o verbo com ing. Então, isso também é um uso do ing, que é bastante comum no inglês. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na língua, na questão que muitas vezes, qual é o objetivo do inglês, né?
é que seja uma língua mais rápida, uma comunicação mais rápida. Por isso que até às vezes é uma das críticas, ai, nossa, é muito rápido, eu nem sempre consigo entender. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, né, I love going out, é bem mais rápido, entre aspas, do que eu falar I love to go out. I love to go out. A preposição to, ela dá essa, como se fosse uma quebra, né? Como se fosse uma pausa, né? Então você não consegue falar tão rápido. I love to go out. I love going out. I love going out. Então, ela é velocidade, né? Então, por isso também que às vezes é mais comum que você usa dessa forma, que é para a comunicação ser mais rápida, né? Mais fluida. Eu coloquei aqui alguns exemplos de verbos, tá? Quando você vê que o verbo está com o asterisco, é porque o uso é facultativo, ou seja, pode ser a preposição to ou pode ser o próximo verbo com ing, né? Como eu falei no slide anterior, né? Então, like, love, hate, né? Que é o verbo detestar, odiar, prefer, verbo preferir, o start, que é o verbo começar. Então, eu posso falar, né? I start to study. I start studying, né? Então, comecei a estudar, né? A tradução ela vai ficar igual, né? E outros verbos que, já nesse caso, eles são obrigatórios. Então, eu até vou colocar um exemplo de um verbo que não está aqui na lista, que é o verbo stop. Então, o verbo stop, ele coloca como, né, obrigatório que depois o outro verbo venha com ing. Então, vamos pensar num exemplo que é bem simples, né? Pare de fazer isso, né? Lembra dos filmes, das séries, do que você já conseguiu em inglês. Sempre tem alguém que fala, para com isso, para de fazer isso. E como seria esse para de fazer isso em inglês, né? Stop, ó, doing, vamos usar o that. Stop doing that, né? Que seria o pare com isso, pare de fazer isso, né? Seria esse sentido. Então, o doing tem esse, perdão, o do, né, tem esse ing, então ficou doing por causa do verbo stop. E esses foram, né, alguns usos do ing no inglês. E aí, o que eu queria, né? Qual era o objetivo, né? Só mostrar que ele vai muito além apenas de ser usado em tempos verbais, né? Ele pode aparecer entre dois verbos, preposições, na verdade, ele precisa aparecer depois das preposições, né? Ele é muito comum como substantivo de atividades, né, em inglês, e também é muito usado nos adjetivos. Então, ou seja, contexto, né? No caso dos adjetivos, a gente presta atenção no contexto, e é isso. Espero que tenha ficado mais simples, e qualquer dúvida, pode enviar aqui nos comentários. E lembra também de me acompanhar na rede social, né, no Instagram. Eu vou deixar aqui o meu. Vou digitar aqui rapidinho, que é Teacher Clara. Eu posto bastante lá, estou presente lá todos os dias. Tem muito conteúdo, mas fica à vontade também para enviar suas dúvidas por aqui. Foi um prazer gravar mais essa aula para ajudar nas dúvidas que aparecem para mim. Que você possa ter, né, um momento bem tranquilo de aprender inglês, que a sua aprendizagem seja leve. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda aqui nos comentários.